Bom, então vamos fazer a correção da nossa última atividade, atividade de espelhos planos. Então, deixa eu mostrar aqui a atividade para vocês. A atividade que vocês receberam foi essa daqui, correto? A atividade tinha, eita, deixa eu ver, 9 questões. Fala, eita, vai ficar a vida inteira resolvendo exercício. Não, 9 questões até que espelho plano é tecnicamente fácil, de rápido de se fazer. Aí vamos começar pela atividade número 1. A atividade número 1 dizia o seguinte: nos diagramas abaixo, O, que é esse daqui, representa um pequeno objeto luminoso que está colocado diante de um espelho plano P, que seria esse daqui. Perpendicular à página, ambos imersos no ar. I representa a imagem, onde deve ficar a imagem desse objeto, formada pelo espelho, e o olho representa a posição de quem observa a imagem. Qual dos diagramas abaixo representa corretamente a posição da imagem e o traçado dos raios que chegam ao observador? Tá. Primeira coisa que vocês têm que saber é o seguinte: onde que forma a imagem de um objeto? Para mostrar isso daqui, eu vou pegar um recurso aqui do Paint. Vamos lá pegar a figura na letra aqui. Deixa eu só ir para o Paint aqui, vai abrir a tela de vocês no Paint. Deixa eu ver aqui, vai abrir a tela. Abriu a tela no Paint. Bom, a letra A seria a formação correta? Primeiro, para um observador ele ver uma imagem, o raio de luz tem que bater no espelho, ser refletido no espelho e chegar até o observador. O raio de luz tem que refletir no espelho. Na letra A, ele está refletindo no espelho? Não. Então, não pode ser a letra A a resposta correta. Na letra B, o raio de luz está batendo no espelho e está chegando até o observador. Tá, mas ele está correto? O que acontece é o seguinte: qual seria o princípio? Para esse observador ver a imagem, esse raio de luz tem que bater no espelho, ser refletido e chegar até o observador. Onde que vai estar a imagem? A imagem, ela sempre que tem que estar numa reta de simetria. O que é uma reta de simetria? É uma reta que passa pelo observador e ela é perpendicular ao espelho. Pronto, essa é a reta de simetria. A imagem tem que estar aqui, ó, nesta reta de simetria. A imagem está na reta de simetria? Tá. Então ela está desenhada na posição correta. Só que o raio de luz, esse raio de luz aqui, ele está vindo da imagem? Ele está vindo da direção da imagem? Não, né? O raio de luz está vindo dessa direção aqui, ó. A imagem está nessa direção? Não. Então esse raio de luz representa corretamente o raio de luz que faz com que o objeto, que o observador enxergue esse objeto? Não. Então não é a letra B. Opa, exagerei aqui, né? No raio. Olha a letra C aqui. O raio de luz está sendo refletido no espelho? Não. Ele está sendo refletido lá atrás do espelho. Então está errado aqui a letra C. Letra D. O raio de luz está sendo refletido no espelho? Está. Está chegando até o observador? Está. Só que nós temos um pequeno problema. A imagem, ela está na reta de simetria, que é uma reta que passa pelo objeto perpendicular ao espelho. Então a imagem está na posição correta. Perfeito. Só que o problema é o seguinte: esse raio de luz refletido, ele vem dessa imagem aqui? Não. O raio de luz ele está vindo dessa direção aqui, ó. Essa direção é onde passa pela imagem? Não. Então não está correta a letra D. Sobra a letra E. Olha a letra E aqui. Você tem que o objeto está aqui de frente do espelho. Se você fizer a reta de simetria, que é uma reta perpendicular ao espelho que passa pelo objeto, a imagem está nessa reta? A imagem está nessa reta. Então ela está na posição correta? Está. Porque lembra que a imagem ela é simétrica e equidistante ao espelho. Simétrica quer dizer que ela está nessa reta. E equidistância significa que a mesma distância do objeto até o espelho é da imagem até o espelho. E olha da onde que vem o raio refletido. O raio refletido está vindo da direção que vem a imagem? Está.
Então, significa que este observador vai ver a imagem aonde? Na posição em que ela está. Então, esta letra E seria a representação correta do raio de luz, que parte do objeto, bate no espelho, é refletido até o observador e faz com que esse observador enxergue essa imagem aqui. Então, tudo bem nessa visualização da letra E? Que depois eu vou fazer isso no caderno aqui e mostrar para vocês. Alguma dúvida na letra E? Você achou que era alguma outra alternativa? Tranquilo? Podem falar no chat, tá? Que eu estou ouvindo pelo chat também. Professor, eu só não entendi por que ali o eixo de simetria é lá embaixo. Tipo, tá errado em si aquele eixo de simetria? Na primeira, A reta de simetria? É a reta de simetria. A reta de simetria é sempre uma reta que passa pelo objeto e é perpendicular ao plano do espelho. Então, por exemplo, ó, vamos pegar aqui. Mudem de câmera aqui e venha para a câmera onde está a minha mão aqui, onde está está meus dedos aqui. Pega o celular de vocês, mudem para a câmera para essa daqui. E cliquem 2 vezes para travar na tela do celular, quem tiver no celular. Achou minha tela aqui? Conseguiram achar? Sim. Sim, então, beleza. Então, o que acontece é o seguinte. Imagina o seguinte. Eu tenho um espelho plano. Como que era a figura? Eu tenho um espelho plano, um objeto, ó, e um observador aqui. Certo? Onde que forma a imagem no espelho plano? Aqui está o observador. De maneira prática, você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma reta que é perpendicular ao espelho e que passa pelo objeto. Então, pega uma reta que passe pelo objeto e é perpendicular ao espelho. Pronto, essa reta aqui, ó. Essa reta é chamada de reta de simetria. A imagem tem que estar nessa reta aqui. Deixa eu só... Isso, tem que estar nessa reta aqui. A imagem ela vai se formar onde? Atrás do espelho e de forma que a distância do objeto até o espelho seja igual à da imagem até o espelho. Então, essa distância em que está o objeto aqui vai ser a mesma distância em que vai estar a imagem. A imagem vai estar aqui. Para o observador ver essa imagem aqui, deixa eu melhorar a qualidade, tem que um raio de luz vir dessa direção. Vier é legal. Para um raio de luz vir dessa direção aqui. Só que a questão é o seguinte: esse raio de luz que vem dessa direção, que faz com que o observador enxergue essa imagem aqui, ele é emitido pelo espelho, esse raio de luz? Ou ele é refletido pelo espelho? Ele é refletido, né? Esse raio de luz tem que vir da onde? Tem que vir do objeto. Então, pega um raio de luz, desenha partindo do objeto. Então, desenhe ele aqui partindo do objeto, batendo no espelho e sendo refletido nessa direção aqui, ó. Para o observador, esse raio de luz não está vindo dessa direção aqui. Ele está vindo dessa direção aqui. E ele vai enxergar esse raio de luz, que é onde está o objeto, ele vai enxergar o objeto aqui. Só que o objeto está aqui, não está o quê? A sua imagem está aqui. Se você notar o que acontece aqui, ó, tá vendo essa distância que o raio de luz percorreria aqui, ó? É a mesma distância que o nosso cérebro projeta a imagem atrás do espelho. É a mesma distância. Isso é um efeito visual. Gente, você vê uma imagem no espelho é um efeito do nosso cérebro. Para o nosso cérebro, como o raio de luz vem dessa direção aqui, para o nosso cérebro, o objeto não está nessa direção aqui, ele está aqui, ó. E eu enxergo esse objeto nessa posição. Só que o objeto está nessa posição? Não. Então, essa posição em que nós enxergamos o objeto é chamado de imagem. A única alternativa que representa corretamente seria a letra E. Ela é a resposta correta do exercício 1. É assim que você
representa um raio de luz que permite com que o observador enxergue um objeto. Tudo bem até aqui? Quer perguntar alguma coisa? Professor, por isso que aí, quando a gente fala imagem espelhada, tipo, se eu tô apontando para a direita, na imagem espelhada vai apontar para a esquerda. É Se a porque, imagem for espelhada. é porque acontece o seguinte, no caso, por exemplo, se você levanta a sua mão esquerda, o raio de luz vai bater no espelho e ser refletido na sua direção. Para você esse raio de luz está vindo de lá. E aí o que vai acontecer? Quando você projeta a imagem dela, a imagem dessa mão esquerda que eu levantei vai fazer isso daqui, ó. E vai parecer como se fosse a imagem da mão direita, quando você olha de frente para você. Ocorre essa inversão, devido a essa trajetória da luz, em bater vindo a direção e voltar em outra. Para nós vamos enxergar essa imagem vindo daquela direção. E nessa mudança de direção, vai parecer com que ela veio não da mão esquerda, e sim da mão direita. Aí ela troca de mão. É devido a essa reflexão, a inversão. Devido a essa propriedade aí, que ela inverte. Certinho, Said? Só um pouquinho aqui. Minha filha quer participar da aula. Podemos ir para a próxima questão? Tranquilo? Vamos para a questão de número 2? Questão de número 2, ela diz o seguinte: analise o esquema abaixo referente ao espelho plano. Então, tem o observador e tem o objeto. A imagem do objeto que será vista pelo observador localiza-se no ponto. E aí? A imagem desse objeto estaria em qual ponto? 1, 2, 3, 4. O que vocês acham? Não importa se errar, não. O negócio é nós tirarmos as dúvidas aqui. Onde? E aí? 1, 2, 3 ou 4? Algum corajoso aí? Pode escrever 2. 2. Alguém pensa diferente? Beleza? Alguém escreveu alguma coisa no chat? Deixa eu ver aqui. Não, né? Então vamos lá Professor, ver? sem fazer conta nenhuma, tentando implementar aquela lógica, eu acho que é 3. Então tá. Então vamos ver o seguinte. Eu também acho que é 3. Beleza, perfeito. Gostei da resposta de vocês. Gostei. Então tá. Vamos abrir o Python aqui. Deixa eu abrir a tela aqui. Pronto, aqui está no Python. O objeto está aqui, certo? Esse aqui é o objeto. Ele quer saber a imagem do objeto, ele quer saber a imagem disso daqui. O que acontece? A imagem ela não é simétrica em relação ao objeto, em relação ao plano do espelho? O que você vai fazer? O primeiro passo de representar onde está a imagem, você vai pegar e fazer a reta de simetria. O que é uma reta de simetria? É uma reta que passa pelo objeto e ela forma que ângulo com o espelho? 90 graus. Ela é perpendicular. Pronto, uma reta que passa pelo objeto e é perpendicular ao espelho. Tá vendo essa reta aqui? Significa que a imagem tem que estar nessa reta aqui. Qual é o número que está nessa reta aqui? 4. Então a imagem ela está em que posição? Na 4. Essa é a alternativa. Gostei da resposta. Por quê? Porque quando você dá uma resposta e não é a correta, é aí que você aprende mais. Porque aí vai perguntar o seguinte: por que eu achei que era 3? Entendeu? Porque talvez você esqueceu de pensar nessa reta de simetria aqui. Então, toda vez que for saber a posição da imagem objeto, pegue um raio, uma reta, no caso, uma reta, passe pelo objeto e perpendicular ao espelho. A imagem tem que estar nessa reta, que é chamada de reta de simetria. E não em qualquer posição nessa reta, não, ela tem que estar equidistante também. Então, se o objeto está a essa distância do espelho, a imagem tem que estar na mesma distância. Então, a resposta correta é a letra D. Ela é a resposta correta da questão da atividade número 2. Aqui, ó. Certinho? Querem perguntar alguma coisa dessa questão?
Perceberam agora como que faz o desenho? Certinho? Professor, então é bem simples esse conteúdo, né? Assim, se você pegar o jeito da ficha geométrica em si, você pega facinho esse conteúdo, então, né? Sim, tipo assim, a posição da imagem e do objeto é bem simples. É porque, tipo assim, a definição é assim, eles são simétricos e equidistantes em relação ao espelho. Você fala, meu Deus, simétrico e equidistantes? Simétrico é você pegar uma reta que passa pelo objeto perpendicular ao espelho. É tipo aqui. Vocês estão vendo meu rosto? Meu rosto ele é simétrico. O meu rosto simétrico. Meus olhos são simétricos. Não tinha aquele cara da Lava Jato, aquele cervejó que tinha um olho meio caído, não Ah, sei o se você Severo, eu é lembro. Severo, Ele eu tinha um sei. olho assim. Então, isso, o olho dele não é simétrico. Por quê? Se você pegar o plano aqui do meu nariz, como se fosse o espelho plano, se o meu olho é o objeto e o outro olho é a imagem, eles têm que estar numa reta perpendicular a esse plano. Se tiver na mesma reta, que é o caso aqui, meus olhos são simétricos. Estão na mesma reta perpendicular ao plano do meu nariz aqui. Se um for mais caidinho, aí não são simétricos. E aí, ó, essa falta de simetria, você olha e fala, nossa, que esquisito. É o que acontecia com esse cara aí. Toda vez que eu olhava para ele, eu falava, nossa, que estranho o rosto dele. É, porque o olho dele Ele não é era estranho. simétrico, era um pouquinho mais caído. Entendeu? Isso que é simetria, você tem que estar na mesma reta. Que reta? Uma reta perpendicular ao espelho. Se elas estão na mesma reta perpendicular ao espelho, elas são simétricas. Isso é por isso que essa reta é chamada de reta de simetria. Gente, reta de simetria não aparece em nenhum livro. Eu gosto de chamar reta de simetria porque eu acho mais fácil visualizar assim. Mas você não vai achar isso em apostila alguma. Eu que inventei isso porque eu consegui visualizar melhor a partir dessa reta de simetria. E eu desenho ela sempre. Pega uma reta que passa pelo espelho, pelo objeto e pelo espelho. E ela é perpendicular ao espelho. A imagem tem que estar naquela reta. É Podemos porque ir é para... prático, né? É, porque é prática, Tipo, você exatamente. bate o olho, pá, 4. Eu sou uma pessoa, quando eu gosto de pensar na física, eu gosto de pensar como se fosse uma receita. Então, segue esse passo a passo que aí você consegue visualizar e sempre representar de maneira correta. Vamos lá para a questão de número 3? Podemos ir? Olha minha filha querendo participar aqui. Ó. Ai, meu Deus. Deixa ela participar aqui, senão ela não vai ficar feliz enquanto não participar. Dá oi para os alunos. Oi, quer perguntar Ela é alguma coisa? muito fofa. Uhum, ela acabou de acordar, tá descabelada aqui, ó. Eu tava dormindo, aí eu saí do meu quarto. Ah, tá. Isso é do quarto, tá. Enquanto a mamãe não chega, senta aí rapidão, bebê. Papai já vai. Mamãe já tá chegando. Mas o papai, você não vai colocar o fone, você vai Tá, o pai tá gravando o vídeo. Vai lá, senta lá. Mas papai, você não vai pegar outro aluno aqui, matar? Tá, papai tá dando a aula, então senta lá. Senta lá. Mas você não vai colocar outro aluno aqui? O aluno tá aqui, ó. Eles estão aqui, ó. Lá, o aluno, ó, o Said, ó. Esse aqui é o Said, ó. Tá aparecendo o rosto dele, ó. Ele tá vendo você. E papai não tá dando aula. É, É mesmo, papai, é os alunos. os alunos. Agora senta lá. Senta lá. É muito bonitinho. Tá, são muito bonitinhos. Aí, viu? Já ganhou até elogio, Said. Atividade 3. Um objeto ABC encontra-se em frente de um espelho, de um pequeno espelho plano E, como mostra a figura adiante. A figura que melhor representa o espelho E, o objeto ABC e sua imagem é. Então você tem aqui o objeto ABC, o espelho E e quer saber a sua imagem. Qual que vocês acharam que era a alternativa correta nesses três? Olha aqui a imagem de cada um deles. A, B, C, D e E. Qual vocês acham que seria a alternativa? Enquanto isso, eu vou escrevendo aqui, vou desenhando a atividade 3 aqui na minha folha que eu vou fazer ela com vocês. Qual você já achar que é, você já me fala, então. A, B, C, D ou E? Vou dar um zoom aqui para quem estiver assistindo no celular, ficar mais fácil de enxergar. Eu queria falar outra coisa. Não, Alice. E aí? Pronto, já deu tempo. Já deu tempo de eu desenhar aqui. Qual vocês acham que é? A letra A, B, C ou D? Ou E, né? Tem aí também. Vamos?
Cadê os corajosos aqui? Professor, só porque eu acabei de acordar, eu tô com sono, mas eu acho que é a C. A Eu acho que C? é C. Então vamos lá. Vamos só fazer aqui a representação dela. E aí nós vamos olhar as alternativas. Deixa eu fechar aqui. Uhum. Pronto. Então tem aqui o espelho plano E e aqui o objeto ABC, tá bom? O que vai acontecer? O ponto, tá vendo aqui? Aqui é o plano do espelho. Vou até prolongar aqui para ninguém se perder. Ó. Isso aqui é o plano do espelho. O ponto A está aqui. A imagem deles tem que estar numa reta que passa pelo ponto A e é perpendicular ao plano do espelho. Pronto. O B é a mesma coisa. O C a mesma coisa. Tem que estar aqui, ó, nessa reta, tá bom? A questão é o seguinte. Deixa eu só arrumar aqui para não ficar meio torto, porque no meu aqui parece estar perfeito, mas aí tá torto. Pronto. O A, eu posso desenhar o A aqui, nesse ponto aqui? Posso desenhar o A bem aqui, ó. Estaria certo se eu desenhasse o A aqui? Ele está nessa reta, mas ele está equidistante? Não. Então, por exemplo, a mesma distância que o ponto objeto de A está do espelho, do plano do espelho aqui, a imagem também tem que estar. Então, a imagem de A tem que estar, por exemplo, a mesma distância, tem que estar aqui. O B está um pouquinho mais próximo do espelho, então o ponto B tem que estar um pouquinho mais próximo do espelho. Esse é o B', esse é o A'. O C tem que estar aqui, ó, na mesma distância que o B está do espelho. A imagem também tem que estar aqui, ó. C'. Como que vai ficar a imagem? Vai ficar assim. Ah, meu professor, mas o espelho ele é pequeno, né? Tem todo esse tamanho. Mas ele vai ter todo esse tamanho a imagem. Se o observador vai ver ou não toda essa imagem, depende da posição dele, depende do campo de visão dele, que é o próximo assunto que nós iremos discutir. Mas a imagem tem que estar assim, ó, mesmo tamanho que o objeto, mesmo tamanho que o objeto, ele tem a mesma dimensão. Equidistante, equidistante. Até aqui eu acho que não está muito equidistante, não. Aqui tá, parece que está um pouquinho mais perto que aqui. Falha minha, tá? Tem que ter a mesma distância do espelho, aí o objeto é a imagem. Aí vamos agora olhar as alternativas. E aí, olhando agora as alternativas, seria C? A imagem, Said, seria a letra C? A imagem representa aqui o objeto? Olha o tamanho do objeto, olha o tamanho da imagem. Tem a mesma dimensão? Não, né? Não. Então não pode ser a letra C. Qual seria? Ó, a letra A. A letra A não pode, porque tá vendo esse ponto A que está mais distante do espelho? Aqui está mais próximo do espelho, então não pode ser a letra A. Não pode ser a letra B, porque não tem o mesmo tamanho a imagem e o objeto. Não pode ser a letra C, porque não tem o mesmo tamanho. Não pode ser a letra D, porque está faltando esse pedacinho aqui. Sobra novamente a letra E. Ó, aqui, mesmo tamanho aqui. Olha indo do B para o A afastando do espelho. Olha a imagem aqui afastando do espelho. Então, a alternativa correta é a letra E. Ela que é a resposta correta. Seria essa alternativa da questão de número 3. Entenderam o exercício 3? Tem uma pergunta ali no chat do Said. Professor, cada letra reflete... Como assim, Said? Professor, cada letra reflete um objeto. Cada letra Não, vai é que ter... eu não tinha entendido a parte que A, B, C formavam um objeto. Sim. Eu pensava que, tipo A que assim, forma a C era um imagem. É que, tipo observador. assim, é uma maneira, assim, em vez de eu desenhar todo o objeto, que se você Sim, tem foi erro dúvida, meu mesmo. você vai desenhando letra por letra. Mas entendeu aqui? Sim, Certinho? é que eu achei que A e B foi por sono mesmo. Eu achei que A e B era o objeto e C que era o observador. Não, não. É A, B e C é um Erro de objeto bobeira só. mesmo. Questão número 4. Diz o seguinte: imagine que você esteja de frente de um espelho plano a uma distância de meio metro. Suponha que este espelho seja deslocado no mesmo plano em 0,4 metros, se distanciando de você conforme a figura. Então, ó, você tinha aqui. Deixa eu ir para o lugar que dá para editar aqui.
Python. Deixa eu mudar a tela de vocês aqui para o Python. Beleza. Então, ó. Aí ele falou o seguinte, ele falou que o objeto, o espelho, estava a meio metro de você. Se o espelho está a meio metro do objeto, a imagem vai estar a que distância do espelho? Se o objeto tem meio metro do espelho, a imagem não é equidistante? Se ela é equidistante, ela está em que distância do espelho? Meio metro. Meio metro. Perfeito. Opa. Oxe, que loucura é essa? Vou colocar meio aqui, que meu computador está aparecendo um... Ixi, tá mudando todas essas letras aqui. Sei lá o que deu com o meu computador. Vou colocar só meio aqui, tá? Ficou doido isso aqui. 14. Ah, tá. Acho que é a fonte. Pronto. Deixa eu pegar aqui a Arial. Meio metro. Beleza. O que aconteceu aqui? Aconteceu que o espelho foi afastado. Foi afastado em 0,4 metros. Ou seja, nossa, eu tô apanhando aqui desse negócio. 0,5 metros, tá. O espelho foi afastado 0,4 metros. Agora, a distância entre o objeto e o espelho não é mais os meios metros aqui. A distância agora entre o objeto e o espelho são quantos metros? A distância do espelho até a pessoa. Daqui até aqui. Dá quantos metros agora? Do espelho até o objeto. Quantos metros dá? 0,9. 0,9. Aumentou a distância agora do espelho. O que acontece? Se o objeto agora está a 0,9 metros do espelho, a imagem também tem que estar a 0,9 metros do espelho, certo? Então a imagem afasta do espelho. Quando você se afasta do espelho, sua imagem também se afasta do espelho. Ó, continua desenhado certinho a imagem e o objeto? Ó, continua. Olha a reta de simetria perpendicular ao espelho aqui, ó. Cabeça, cabeça, pé, pé. Continua do mesmo tamanho a imagem e o objeto, só que também com a mesma distância. A pergunta é: a distância representada pela letra Y entre você, que é essa pessoa aqui, e a sua imagem, será em metros igual a... Então, qual que é a distância entre o objeto e a imagem dele agora? É só você somar todas as distâncias aqui. Do objeto até o espelho, né, 0,9 metros, e do espelho até a imagem é 0,9 metros. Qual vai ser a distância total? 1,8 metros. Então, a alternativa correta é a alternativa D, que é a distância da pessoa até a imagem. Entenderam aqui? Tudo certo até aqui? Entenderam a questão? Então, posso ir para a próxima. Então, vamos voltar aqui agora. Nossa, eu sempre penso assim que quando eles vão cobrar no vestibular, eles vão cobrar assim o conteúdo mais difícil de cada matéria. Tipo, o exercício mais difícil de cada matéria. Mas eu vejo por esses exercícios virem de vestibular que se você conseguir levar o que você aprendeu pro terceirão, para quando você tivesse fase de vestibulando, é muito simples. É o conceito, você olha essa questão e fala, professor, isso aqui é vestibular? Isso aqui é a coisa mais simples do mundo, isso aí nunca vai cair vestibular. Mas a questão é o seguinte... Mas é porque o cara lembrar disso também, porque não é só isso, o cara tem que lembrar. Exatamente. Uma coisa é você tá vendo essa aula agora e falar, putz, entendi, isso que é a coisa mais simples do mundo. Somar e subtrair, isso aqui deve ter ensinado no segundo série, no fundamental, e não agora, no segundo ano do ensino médio, somar e subtrair. Mas agora, lá no vestibular, lá no final do terceiro ano, 2021, dezembro, cair isso, aí dá umas dúvidas, né? Por isso você tem que saber o conceito. O conceito é que o objeto e a imagem são simétricos e equidistantes. Simétrico tem que estar naquela mesma reta de simetria que passa pelo objeto perpendicular ao espelho e equidistante é a mesma distância. Pronto, acabou. Gente, o que vai acontecer com essa aula aqui? Essa aula vai ser encerrada. Agora o vídeo vai cortar porque deu os 40 minutos. Ele me deu a mensagem aqui. O
que eu vou fazer? Eu vou fechar ela e vou abrir ela de novo, tá bom? Então, eu vou fechar ela agora e vou abrir ela, tá? Assim que eu fechar ela, já pode entrar que eu vou abrir novamente ela. E nós vamos continuar na questão de número 5. Então, vamos lá. Beleza? Então, vamos continuar a resolução aqui da atividade número 5. Então, vamos olhar para essa atividade aqui e ver o que ela nos... Deixa eu só dar uma afastada aqui. Beleza. A atividade 5, ela diz o seguinte. Considere um objeto colocado a 25 centímetros de um espelho plano. Se o objeto for afastado 50 centímetros da posição inicial, a distância entre o objeto e a imagem formada nessa última situação será de... Então, ele quer saber a distância do objeto até a imagem, a distância entre eles, depois que ele foi afastado. Então, vamos lá para a nossa representação. Então, peguem aqui a tela em que tem a minha resolução, tá? Que está aqui a resolução, minha mão. Ele falou que o objeto que eu vou representar por essa flecha aqui, ele estava inicialmente a 25 centímetros do espelho, certo? Se o objeto está a 25 centímetros do espelho, a imagem vai estar a que distância? A mesma distância, ou seja, 25 centímetros do espelho. A imagem está aqui, ó. A distância entre o objeto e a imagem nessa situação é de 50 centímetros. 25 mais 25. Aí ele falou o seguinte, ele pegou esse objeto e afastou mais 50 centímetros. Então, dessa posição em que estava o objeto, ele afastou 50 centímetros. Então, o objeto está aqui agora. Se o objeto está aqui agora, ele está aqui a distância do espelho. Ele não estava a 25 e não foi afastado 50 centímetros? Então, agora ele está do espelho uma distância de 75 centímetros. O que vai acontecer com a imagem? A distância da imagem até o espelho é igual à distância do objeto até o espelho. Se o objeto está a uma distância de 75 centímetros do espelho, a imagem vai estar também a uma distância de 75 centímetros do espelho. A pergunta é, qual é a distância entre o objeto e sua imagem? Quanto que vai dar essa distância aqui? Quanto? Na atividade 5? Só abrir o áudio e falar. Ó, o que vocês acham? Quanto que vai dar? A distância será 75 mais 75 vai dar 150 centímetros. Então, ó, o que acontece? Vamos lá recapitular a atividade 5. Ele falou que o objeto estava a 25 centímetros do espelho. Se ele está a 25 centímetros do espelho, a imagem também está a 25 centímetros do espelho. Esse objeto foi afastado 50 centímetros do espelho. Se ele foi afastado 50 centímetros do espelho, ele não está mais a 25, como estava aqui. Agora ele está a 75 centímetros do espelho. E se o objeto está a 75 centímetros do espelho, a imagem também vai estar a 75 centímetros do espelho. A distância entre o objeto e a sua imagem nessa situação vai ser 150 centímetros, que seria a alternativa, deixa eu olhar aqui, letra B. 1,5 m, né? 1,5 m tem 150 centímetros. Então, essa é a resposta da atividade número 5. Tudo bem? Posso ir para a próxima? Qualquer coisa me pergunta que eu já estou indo para... Senão eu já vou para a próxima atividade. Vou esperar aqui uns 5 segundinhos. Se não me perguntarem nada, eu já vou para 6.
Então vamos lá para a atividade 6. A atividade 6 diz o seguinte: um objeto está situado a 10 centímetros da superfície de um espelho plano. Um observador se posiciona a 40 centímetros do espelho. E seus olhos se encontram à mesma altura do objeto. Calcule a distância em centímetros entre a imagem do objeto formado pelo espelho e o observador. Então vamos pegar aqui, ó. Pronto. Vamos para a atividade número 6. Eu vou agora ler ela novamente e tirando os dados. Então, eu tenho um espelho plano aqui. Pronto. Quando eu desenho, gente, esses raios aqui, significa que é essa parte de trás do espelho. E essa aqui é a parte refletora do espelho. Aqui é onde está o objeto e aqui é a parte onde está a imagem. Ele fala o seguinte: um objeto está situado a 10 centímetros do espelho. Então, ele está aqui e a distância dele ao espelho é 10 centímetros. Aí ele fala o seguinte: um observador se posiciona a 40 centímetros do espelho e seus olhos encontram a mesma altura do objeto. Então, vou desenhar um observador aqui, que seria esse olhinho aqui. E este observador está a uma distância de 40 centímetros do espelho. A pergunta é: calcule a distância em centímetros entre a imagem do objeto formado pelo espelho e o observador. Onde que vai estar a imagem do objeto? A imagem do objeto vai estar atrás do espelho. Ó, faz uma reta de simetria perpendicular ao espelho e passa pelo objeto. A imagem vai estar aqui, ó. Na mesma reta de simetria, a reta perpendicular ao espelho. Pronto, vai estar aqui. A distância do objeto até o espelho é igual a da imagem do objeto até o espelho. Então, se aqui é 10 centímetros, aqui também será 10 centímetros. O que ele quer? Ele quer a distância entre o observador, que seria esse daqui, e a imagem do objeto. Pronto, ele quer saber isso daqui. Como que eu determino essa distância? É só somar. Do observador até o espelho, tem 40 centímetros. E da imagem do objeto até o espelho, tem 10. Então, eu tenho 40 centímetros até o espelho, mais 10 centímetros do espelho até a imagem. Então, eu tenho no total 50 centímetros. Então, a alternativa da atividade 6, a alternativa correta seria qual? Aqui falaria A D. letra D. Obrigado. Essa é a alternativa correta. Entendeu? Tá tranquilo nessa 6 aqui? Beleza? Podemos ir para a próxima? Said, arrumou o problema do seu computador? Deu certo agora o seu computador? Vamos lá para a atividade. Tudo certo. É que ele tava já travado. Certo? Eu fiz a 6 nisso, tá bom? Você teve dúvida nessa 6 aqui? É só lembrar que a distância do objeto até o espelho é igual a da imagem até o espelho e fazer as distâncias. Tranquilo. Tranquilo? Qualquer coisa, você vai gravar, professor, o senhor vai gravar a aula? Já tá gravando. Postar no... Ah, então eu revejo também, não tem problema. Tá gravando aqui já. Atividade 7, então, gente. Vamos lá, atividade 7. Ela diz o seguinte: uma mulher de 170 centímetros de altura, a altura da mulher, decide ir a uma boate com as suas amigas e fica em frente ao espelho plano de seu quarto para terminar sua maquiagem. Sabe-se que ela se encontra a 1 metro do espelho. Então, a distância dela até o espelho é de 1 metro. Qual das alternativas está incorreta? Letra A. A altura da imagem da mulher é de 170 centímetros. Lembrando que a altura do objeto é igual à altura da imagem. A imagem tem a mesma dimensão que o objeto. Então, se o objeto tem 170 centímetros de altura, a imagem terá 170 centímetros de altura. Então, essa letra A, ela está correta. Mas ele não quer a correta, ele quer a incorreta. Então, a letra A, beleza, matou, tá certo. Então, não é ela que nós vamos assinalar. Letra B.
A mulher se encontra a 1 metro de sua imagem? Gente, a mulher não está a 1 metro do espelho? Então, da mulher até o espelho é 1 metro. Certo? Então, vou pegar aqui, ó. Deixa eu pegar Só que aí que vem a aqui. pegadinha, né, professor? Dela Essa até o é. espelho é 1 metro. E da imagem Só que dela dela até o até a espelho? imagem é 2 metros. É 2 metros, exatamente. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um espelho plano e eu vou desenhar a mulher. Rapaz, tudo é seta para mim. Seta é a coisa mais fácil de desenhar. Se a mulher está a 1 metro do espelho, a sua imagem está a 1 metro do espelho. Então, a distância entre a mulher e a sua imagem, entre o objeto e a imagem, é de 2 metros. Então, está correta aquela alternativa? Não, ela está errada. Então, a letra B é a alternativa errada. Vamos lá para a alternativa. Já é ela que você tem que assinalar, tá bom? Vamos lá para C, só para desclassificar as outras. A mulher se encontra-se a 2 metros de sua imagem? Sim, acabamos de ver. A imagem da mulher se encontra a 1 metro do espelho? Sim, a mesma distância do objeto até o espelho, 1 metro. Letra E, a imagem é virtual? Sim. O que é uma imagem virtual? É uma imagem que não pode ser projetada em uma tela. Em espelhos esféricos, que vai ser a nossa próxima aula, você vai ver que a imagem pode ser projetada numa tela formada por um espelho. Assim como a lente do datashow projeta a imagem numa tela, no quadro, por exemplo, num fundo branco. A imagem pode também ser refletida e projetada na tela numa parede por um espelho. Só que no caso do espelho plano, se é um objeto de frente para o espelho plano chamado de objeto real, ele não pode projetar a imagem. Se ele não pode projetar a imagem é virtual. Então tá correta. A única que está errada é a letra B. A 8, gente. A 8 ela diz o seguinte: dirigindo seu carro na Avenida Paulista, um motorista observa pelo espelho plano retrovisor uma perua com a inscrição ambulância. Então, no retrovisor, ele vê escrito ambulância. Solicitando passagem. O motorista vê por meio do espelho a palavra escrita corretamente. Na perua, a palavra ambulância está escrita da seguinte forma. O que acontece, gente? O espelho, ele não troca a direção direita e esquerda? Então, você imagina o seguinte: tem uma dica bem simples para você saber como que você vai ver a imagem de uma letra representada por um espelho plano. Ela inverte as letras, ela inverte a direção direita e esquerda, não inverte? Sim. Então, como que ficaria essa imagem aqui? Olha, aqui é uma dica fácil de visualizar. Então, eu vou pegar aqui uma caneta que é bem forte e pegar aqui, ó, na atividade 8. Vou pegar aqui na atividade 8 e escrever a palavra ambulância. Como a letra lá tá bastão, então vamos escrever aqui, ó. Ambulância. Bem forte, tá bom? Só tá faltando o acento aqui. Pronto. Se você vê essa palavra ambulância escrita em um espelho plano, como que eu visualizaria? Eu visualizaria a palavra ambulância certinho no espelho plano? Não. Eu não iria visualizar a palavra assim, não. Eu ia visualizar a palavra como? Ela ia estar invertida na direção direita e esquerda. Sabe o que você tem que fazer? Tem que pegar essa folha aqui e fazer o seguinte: virar ela. Quando você vira ela, tá vendo essa palavra aqui, ó? Essa seria a ambulância. Deixa eu só arrumar aqui para não ficar muito torto. Professor, então se, tipo, numa prova, por exemplo, ou no vestibular caísse uma questão dessa, era só você virar a prova que você ia... Sim, Ou você escreve escrever bem e virar. forte e vira, exatamente. Só que acontece o seguinte: no carro de ambulância, a palavra ambulância está escrita assim, certo? Num carro de ambulância, quem já viu um carro de ambulância, a palavra é escrita assim. Quando você olha diretamente para a ambulância, ela é escrita assim. Você fala, nossa, o que está escrito lá? Você fala, deve ser ambulância. Mas por que ela é escrita assim? Para caso um motorista, quando ele olhar pelo retrovisor,
ele vai inverter essa palavra e vai conseguir ler ela sendo escrita como ambulância. Então, essa é assim que ele vai ver escrita no espelho, através do espelho, porque o espelho inverte a palavra. Então, o que você tem que fazer nesse exercício? Encontrar qual é a palavra ambulância escrita de maneira invertida. Então, você vai ter que olhar, por exemplo, aquela palavra ambulância e virar ela ao contrário. O que acontece? Por exemplo, se você olhar a letra A, olha a letra A. Todas as letras aqui em A estão invertidas? Essas letras estariam como se tivesse escrito aqui, ó. Vou fazer o seguinte agora. Memorize isso daqui, ó. Memorize do jeito que está aqui, ó. Ó, tá vendo o A? O I, o C, o N, ó, tudo tá invertido. Tem palavras que quando inverte não muda nada. O A, por exemplo, quando inverte não muda nada. Agora o L muda quando inverte. O U muda quando inverte. O B muda quando inverte. O M não muda nada. E o A não muda nada. Então, se você olhar lá as alternativas que tá invertida as palavras, por exemplo, a letra B não pode ser. Porque se você olhar para a letra C está invertida. Olha a letra B aqui, ó. A letra C está invertida? Tá ao contrário? Sim. Não. Então a letra C está o C correto na letra B. Então ela está errada. Ó, a letra C. Deixa eu ver o que tem errado na letra C. A letra C, tem alguma coisa errada na letra C? Não. Professor, o M. O M? É, mas o M não muda. Não. Eu acho que é a alternativa correta. É, a C é a alternativa correta. E a letra A? Eu expulei a letra A. A letra A, ó, tá invertida as letras? Tá invertido, mas ó, tá ambulância. Começa com A, M, B? Não, quando eu inverto, começa, deixa eu pegar aqui, ó. Quando eu inverto aqui, começa A e C, tá bom? Começa de trás para frente. Então, a letra A tá todas as letras invertidas corretamente, só que tem que começar com A e C. Então, não é a letra A por causa disso. A correta é a letra C? É. Se você olhar a letra B, olha o A tá de cabeça para baixo. Ele inverte direita e esquerda. Ele inverte na vertical? Não. Então, tá errado a letra B. Perdão, a letra D. A letra E, olha o A de cabeça para baixo. Vai inverter? Também não, na vertical. Só vai inverter na direita e esquerda. Então, a 8 é a letra C. Podemos ir para o próximo exercício? É o último exercício da aula, exercício 9? Acho que sim. Sim. Certo? Então, vamos lá para campo de visão. Então, professor, se Oi, eu pode inverter, se eu virar de cabeça para baixo, vai estar errado. Eu não entendi agora. Se eu virar de cabeça para baixo, vai aparecer. Eu não entendi. Tipo, Por exemplo, quando você se olha para o espelho plano e você levanta a mão direita, o espelho plano vai levantar a mão direita? Não, né? Ele vai virar, se levanta a mão direita do espelho plano, ele vai levantar a mão esquerda. De forma que quando você aproxima a mão direita com a esquerda, ela se sobrepõe. É isso que você faz. O que acontece? O espelho, ele te inverte a direita com a esquerda. Mas você se vê de cabeça para baixo? não. Não. Então a letra vai ficar de cabeça para baixo? O A vai ficar ao contrário? Não. Não, né? Então, por exemplo, você pega o C. O espelho, ele vai fazer isso aqui com o C. Ele vai inverter o C. Mas vai ficar de cabeça para baixo o C? Não. Apesar que você nem ia notar, né? Se ele ficar de cabeça para baixo, né? É. Mas o que vai acontecer é a mudança na direção direita e esquerda. Entendeu? Entendi. Aí tem letras que são, tipo, tanto na direita quanto na esquerda são iguais, né? Que nem um A. São simétricos, aí não muda nada.
São letras que não mudam, o O. Aí na questão 9, é a questão de campo de visão. Ela diz o seguinte: a figura a seguir representa um espelho plano, um objeto O e sua imagem I, e 5 observadores em posições distintas, A, B, C, D, E. Entre as posições indicadas, a única da qual o observador poderá ver a imagem I é a posição A única. Então vamos fazer o campo de visão. Existem 2 campos de visão. Eu vou fazer o campo de visão da primeira forma. A primeira forma é o seguinte. Primeiro, dos 5 observadores aqui, que eu vou fazer aqui no Paint, deixa eu abrir o Paint para vocês. Dos 5 observadores aqui, o primeiro que eu já posso descartar é o A. O A, ele está do mesmo lado que a imagem. Ele está atrás do espelho, onde estão esses raios aqui, ó. Indica que é a parte de trás do espelho. Ele vai enxergar a imagem? Não, ele está atrás do espelho. Tem que estar de frente do espelho para enxergar a imagem por reflexão. Certo? Vamos olhar para o B agora. Como que eu sei o campo de visão do observador B? Pega 2 retas que passam pelo observador B e pela extremidade do espelho. Pelas 2 extremidades do espelho. Galera, a imagem I está dentro dessas 2 retas? Sim ou não? Sim. Então, esse é o campo de visão dele. Significa que qualquer região aqui, atrás desse espelho, ele consegue enxergar por reflexão. Significa que existe um raio de luz que parte do objeto, bate no espelho aqui e chega até o B, obedecendo às leis de reflexão, ângulo de incidência igual ângulo de reflexão. Então, o B é aquele que vai ser capaz de enxergar. Agora, se eu fosse fazer outro campo de visão, pega aqui o C. Pega 2 raios partindo do C. Opa, é reta. Pega 2 raios partindo do C e passando pela extremidade do espelho plano. Oxe, por que mudou de cor aqui essa coisa doida aqui? Pronto. A imagem está dentro dessa região aqui? A imagem I? Não. Então, ele não enxerga. O D. Pega 2 raios de luz passando pela extremidade do espelho plano e partindo de D. A imagem I está dentro dessa região? Não, a imagem está aqui. O E. Pega 2 raios de luz passando pela extremidade do espelho plano e partindo do E. O I está nessa região aqui? Não. O que significa o I? A imagem não está nessa região. Quer dizer que não tem como um raio de luz partir do objeto O, bater no espelho plano e fazer isso daqui. Isso acontece com raio de luz em espelho? Não. O raio de luz ele seguiria essa trajetória aqui, ó. Atingindo a região de O e não atingindo a região de E. Então, o único observador que é capaz de ver a imagem é o observador B. Então, é assim que você faz campo de visão do objeto. Se você tem a imagem desenhado aqui no espelho plano, basta você desenhar 2 raios de luz partindo do objeto e passando pela extremidade do espelho. A região em que a imagem estiver dentro desses 2 raios de luz será o observador que ele vai enxergar o objeto, chegar à imagem. Portanto, o observador B é o observador que enxerga a imagem. Tudo bem aqui para vocês? Essa parte? Sim. Uma outra maneira de fazer o campo de visão... Oi, Said, pode falar, que eu já faço a outra maneira. Não, eu só ia, tipo assim, perguntar se... Assim, se você souber basicamente que quando o raio ele bate numa superfície de reflexão, ele não muda a direção de propagação, ele pode, tipo, a direção em si. Por isso que o O, ele não consegue bater e voltar pro E, né? É que assim, ele bate... Ele não vai mudar a direção de propagação dele. Sim, ele muda a direção, mas ele muda de forma que ele vai nessa direção e ela reflete nessa daqui. De forma que, por exemplo, se eu pegar um raio de luz aqui, ele bate aqui no espelho. Olha. Bebê, por favor. Ele vem no espelho, ele bate no espelho aqui. Vou desenhar um raio de luz aqui verde. Vamos supor que esse raio de luz é o que bate no espelho e chega até o observador. Por que o raio de luz chega nisso daqui?
devido a uma propriedade chamada de leis da reflexão. Quando você desenha uma reta perpendicular ao espelho, chamada de reta normal, o ângulo em que o raio que vai bater no espelho forma com a reta normal aqui, o ângulo de incidência, é igual ao ângulo de reflexão aqui. Então, se o raio de luz vier dessa direção aqui e bater no espelho e chegar no E, ele está obedecendo às leis da reflexão? Se chegar no observador E? Não, não está obedecendo às leis da reflexão. Então, ele tem que ser refletido, ele tem que mudar a direção de forma que ele obedeça à lei da reflexão. E para isso ocorrer, obedecendo essa lei de reflexão, o único observador que ele vai atingir é o observador B. Entendeu? Ah, entendi. Tipo, ele não vai. O ângulo de incidência dele não vai ser igual ao ângulo de reflexão. Porque vai ficar todo. Um vai ficar maior que o outro e não tem como. Por isso que não tem como bater no E. Não tem como fazer isso. Somente pro B. E a outra questão que eu também percebi é que eu não lembro o nome, mas era quando a gente vai estudar sobre penumbra, que você traça as duas linhas imaginárias e vê seu campo de visão. Aí, se o objeto estivesse dentro desse campo de visão, que foi o caso da pergunta, Desse esse campo que de é o B, sombra, que é o né? único que tem, que é sombra, se o objeto estiver fora do campo de visão. Ou dentro do campo de visão. Uhum. Aí, isso é mais se você souber o conteúdo, é que nem você falou, aquela escadinha, né? Tem que saber o conteúdo passado. Senão se A perde um pouco. ideia no espelho plano, nas penumbras, é que quando você tinha um objeto opaco, essa região atrás do objeto opaco era a região que ele não enxergaria. Já no espelho plano, é a região que ele enxerga as imagens por reflexão. Tá bom? Esse é o campo de visão do primeiro modo que eu ensinei para vocês. Só que tem um segundo modo de fazer campo de visão que eu particularmente prefiro. Por quê? Tem exercício, só que exercício de boa. Ele te deu o objeto e te deu a posição da imagem. Isso é perfeito, ele te ajudou muito. Tem exercício que ele te dá, sei lá, 10 objetos aqui e pergunta qual as imagens que o observador vai enxergar. Ou seja, ele te lasca. Você fala, meu Deus do céu, eu nem sei fazer isso, professor. Tem um outro campo de visão que é o seguinte. Eu estou vendo o campo de visão do observador B atrás do espelho plano. Você pode pegar esse observador B e desenhar a sua imagem dele. Ó. Ele está a essa distância do plano do espelho, a sua imagem vai estar a essa distância aqui. Ó. Esse observador, eu vou chamar ele de B', que é a imagem do observador. Você desenha a imagem do observador e faça aqui duas retas que partem da imagem do observador perpendiculares ao espelho, ou perpendiculares ao espelho, não, perdão, que passam pela extremidade do espelho. Significa que qualquer objeto dentro dessa região aqui, este observador vai ver também. Então, por exemplo, tá vendo o objeto aqui? O objeto não está dentro dessas duas retas aqui? Significa que ele vai enxergar a imagem desse objeto. Então, tem essas duas possibilidades de fazer esses dois campos de visão. Você pode fazer pelo objeto, pelo observador, só que aí você tem que ter desenhado a imagem do objeto para saber se ele vai enxergar ou não. Ou se você desenha a imagem do observador e faça duas retas partindo da imagem do observador e passando pela extremidade do espelho. Qualquer objeto nessa região aqui vai ser enxergado pelo observador B através da reflexão do espelho. Esses dois campos de visão são campos de visões simétricos. São as duas formas de fazer campo de visão. Se você quiser aprofundar um pouquinho mais de campo de visão, resolver exercício, cara, busca na internet campo de visão de espelho plano. Tem um monte lá para brincar, se divertir. Eu trouxe para vocês, deixa eu dar uma olhada aqui, somente até a questão 9. Só trouxe um exercício de campo de visão. Mas tem outros se quiser trabalhar, se quiser aprofundar um pouquinho mais. Então, no exercício 9, a alternativa correta é a letra B. Certo? Professor, aí, com aquele método que o senhor falou, como a imagem ela é simétrica ao objeto, se a imagem do observador enxerga o objeto, logo ele vai enxergar a imagem. Sim.
Se o observador enxerga a imagem do observador vai enxergar o objeto, é por simetria. Por isso que aqueles dois campos de visão são simétricos. Isso, que os dois campos de visão que eu desenhei são simétricos, isso eu expliquei na aula. Se você abrir lá a videoaula lá, vai estar lá no finalzinho dela, eu fazendo campo de visão de espelho plano pelos dois passos. Aquela aula de espelho plano, assista ela uma vez. Se puder assistir 2 vezes, assista 2 vezes, porque é muito interessante. É uma parte da física muito legal, muito interessante de se estudar. Eu, particularmente, gosto muito dessa área, que é a óptica. Eu gostei bastante também, porque eu tirei um dia inteiro pra estudar, porque eu não tinha entendido de cara, mas depois eu decorei. Não é que eu decorei, eu memorizei muito fácil as regras, e aí eu consegui entender. Sim, beleza. Então. Gente, está aqui resolvido os exercícios. Querem fazer alguma pergunta? Eu posso dispensar vocês. Uma dúvida que eu tenho que eu vou estudar depois é mais a parte de fonte mesmo. Beleza, então. Não entra Então, muito nesse conteúdo. Aí é meio que perder o fio da meada. deixa eu só fazer o seguinte aqui.